7h16. Vamos trazer agora o quadro O Povo Precisa Saber com o defensor público Otoniel Pinheiro. Ele vai trazer para a gente informações sobre um tema muito, mas muito importante. Além de defensor público, o doutor Otoniel Pinheiro é doutor em Direito. Então dá para ser chamado oficialmente de doutor mesmo, porque tem doutorado na área. Doutor Otoniel Pinheiro, muito bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo. Bom dia aos queridos ouvintes e telespectadores da Rede Antena 7. É um prazer imenso estar aqui, assim como todas as sextas-feiras, no nosso quadro, falando a respeito de assuntos de interessante da população alagoana, da população do Brasil e temas que o povo precisa saber. E o povo precisa saber de um tema que foi pouco divulgado na imprensa, não teve uma repercussão, pelo menos pelo que eu vi, doutor Otoniel Pinheiro, que mereceria o tema, que é sobre o Fundo Garantidor da Aposentadoria dos Servidores do Estado de Alagoas. Esse fundo, deixa eu trazer aqui, só para contextualizar, foi sancionada uma lei no dia 25 do mês passado pelo governador em exercício José Vanderlei Neto, que é o Fundo Garantidor Previdenciário, o FGP, que é considerado pelo Estado um dos mais importantes passos para assegurar o pagamento das aposentadorias e pensões lá no futuro. Só que, em contrapartida, esse fundo dá como garantia 304 escolas estaduais. E aí o Sinteal, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, disse que vai tomar providências urgentes contra o que eles consideram um absurdo projeto de lei que pretende, na prática, vender 300 prédios de escolas da rede estadual. E aí eles dizem que é uma bomba contra a educação pública e os trabalhadores da educação. Eles pretendem entrar na justiça, inclusive. Doutor Otoniel Pinheiro, vamos esclarecer. O povo precisa saber qual é a legalidade dessa proposta que já foi aprovada e quais são as consequências dela, principalmente para a educação de Alagoas. Olha só, eu considero não só uma bomba contra a educação, mas sim uma bomba contra a transparência, uma bomba contra a Constituição Federal, uma bomba contra a razoabilidade, uma bomba contra o povo alagoano. Eu vou explicar por quê. Esse fundo, que é chamado um fundo que foi instituído, um fundo para garantir a solvência de parte do AL Previdência, destinada ao pagamento de aposentadorias futuras, né, em caso de que o AL Previdência não tenha dinheiro, que foi instituído um fundo o quê? Um fundo para garantir que o AL Previdência possa pagar aposentadorias futuras, especialmente daqueles servidores que entraram pós 2007 no estado de Alagoas. E o que é que, na prática, esse fundo acarreta? Acarreta a disponibilidade de inúmeras, de dezenas de escolas públicas do estado de Alagoas como forma de garantir a solvência desse fundo, como forma de serem futuramente vendidas para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões do estado de Alagoas. Mas a questão que se fica é: por que colocar escolas públicas para serem vendidas posteriormente? Por que fazer isso sem uma discussão com a sociedade? Porque nós temos escolas históricas do estado de Alagoas aí, podendo ser vendidas em nome de uma insolvência, em nome de uma má administração do estado em torno de toda a máquina pública. E aí que fica o questionamento: por que não houve uma divulgação ampla a respeito desse projeto de lei? Por que esse projeto de lei não foi enviado na época da eleição, só depois da eleição? Por que a Assembleia Legislativa, aí é o ponto principal, não discutiu esse projeto? Não se abriu uma audiência pública numa aprovação de um projeto que eu considero o projeto de maior importância do ano que tramitou na Assembleia Legislativa, e não houve uma discussão. Com 3 dias o projeto entrou lá e foi aprovado em 2 turnos. E por incrível que pareça, isso que me deixa triste, sem oposição nenhuma, sem nenhum deputado questionar uma vírgula naquele projeto dentro do plenário. Veja, olhe só que ponto nós chegamos, meu caro ouvinte.
nenhuma oposição dentro da Assembleia. No projeto mais importante, né, que agride todos os preceitos constitucionais no que diz respeito à transparência, à publicidade e de suma importância, uma vez que coloca na possível venda o histórico CEPA. O histórico CEPA. Em nome de quê? Por causa de uma má administração do próprio governo do Estado. Então, quer dizer, aí não, o secretário da Fazenda, o senhor George Santoro, ele vem dizer, não, ele vem tentar justificar alguma coisa, mas o fato é que não houve discussão. O fato é que isso foi aprovado de maneira rápida, sem dar publicidade, sem explicar à população os termos do que realmente poderia acontecer. E como você bem falou, foi aprovado tipo assim, na surdina, sem muita gente dar a publicidade necessária, né? A tamanha, no meu entendimento, tamanha barbaridade. Doutor Otoniel Pinheiro, esse ponto é muito importante, da publicidade, da transparência, até porque foi um projeto que foi encaminhado pelo governador, pelo vice-governador em exercício, doutor Vanderlei. O governador estava em outros compromissos nesse período. E, inclusive, quando a gente lê o projeto que é encaminhado, ele é cheio de termos técnicos, jurídicos, inclusive, e que deixam até algumas dúvidas. Mas eu preciso saber, o povo precisa saber também, na prática, o que é que está sendo feito? Porque algumas pessoas têm dito, e eu queria confirmar com o senhor, se é isso mesmo. Estão se dando essas 304 escolas como garantia. Elas futuramente serão vendidas e os prédios alugados ao Estado, é isso? Não tem assim, isso, não. Veja, não tem essa Não tem essa isso questão dentro do projeto de lei. Tem no projeto de lei que será um fundo. Esse fundo será garantido mediante o patrimônio dessas escolas. Então, esse fundo, né, as escolas passam a pertencer ao fundo do AL Previdência, né, como garantia da solvência, ok? E caso essas escolas venham a ser vendidas, ok? Fica para quem? Fica para quem comprou. O dinheiro vai ser destinado ao AL Previdência, o dinheiro da venda. Então, vamos vender, por exemplo, o CAGB. Então, se vende o CAGB para o dinheiro e para o AL Previdência. Essa venda não garante que essa venda vá para o governo do Estado, não garante que vá para uma empresa privada ou não garante que vá para uma imobiliária para derrubar a escola e construir prédios lá dentro. Não tem essa garantia. E aí, esse que é um problema. Como é que o Estado vai ficar em termos de alocar os alunos, por exemplo? Há um risco de se perder esses espaços? Não, o risco é total. O risco aí é total. Não há uma garantia. Você colocou escolas públicas, né, para pagar eventuais dívidas do AL Previdência, que poderão ser vendidas? Sim, poderão ser vendidas. E aí, como é que fica os alunos? Nesse projeto de lei, pelo menos, não se dá uma disponibilidade, não se dá uma alternativa. O que se tem nessa lei que foi aprovada, né, que não é mais projeto de lei, é uma lei, o que se tem é que poderá ser vendidas. Nada de garantia à educação, nada de garantia à constitucionalidade. Então, quer dizer, a gravidade do problema, patrimônios históricos de Alagoas como o CEPA poderão ser vendidos sem uma discussão com a sociedade, que do dia para a noite pode ver, né? Vai chegar um trator lá no CEPA, vai derrubar o CEPA para construir prédios imobiliários ou uma grande fábrica multinacional. Mas para quê? Sem uma discussão. Agora, esse projeto já foi aprovado. Cabe uma discussão a respeito de sua constitucionalidade, se é inconstitucional ou não? Eu acho que cabe. Eu acho que isso que vai ocorrer através dos sindicatos, dos movimentos sociais e espero através de alguns outros parlamentares que possam se sensibilizar com a barbaridade que foi feita. Então, doutor Otoniel Pinheiro, o caminho agora, já que a lei já foi aprovada, é justamente essa mobilização sindical, social, para tentar intervir justamente do ponto de vista da inconstitucionalidade. Não tem outro caminho, porque realmente 3 dias para discutir um projeto tão importante chama muita atenção.
Então, o caminho agora, essa é a minha pergunta. É esse que o senhor já citou, não tem outro. É a sociedade se juntar e judicializar essa questão para tentar reverter? Exatamente. O projeto é feito de termos técnicos, de termos de difícil entendimento para a população, de uma maneira geral. É preciso, sim, que os sindicatos, né, que outros integrantes da sociedade civil possam debater o projeto para tentar derrubar isso na Justiça, seja no Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Agora, doutor Otoniel Pinheiro, chama a atenção também a rápida aprovação, e aí eu queria fazer uma rápida reflexão, já estamos aqui na reta final, sobre o que eu sempre falo, como é importante o fator político e como são importantes as escolhas que as pessoas fazem para definir seus representantes, porque é a partir disso que se pode ter uma mínima oposição a um ponto como esse, que trata aí das futuras gerações. Então, a política, mais uma vez, inserida nesse contexto decisivo de pontos importantes. Pois é, eu costumo dizer que a democracia, ela não é realizada mediante só o voto no dia da eleição. A democracia, ela também é instrumentalizada através de discursos, através de diálogos, através da transparência. Olha o nome, da transparência, que não houve nesse caso. Através da própria discussão do parlamento, através de audiências públicas, explicando para a população o que será assim votado, o que será assim aprovado, o que era de ser feito em uma democracia. O chefe do Poder Executivo vinha a público, antes de enviar o projeto de lei para a Assembleia, explicar para a população quais são as razões, o porquê que está enviando aquele projeto e qual é a motivação dele. Feito isso, leva-se para a Assembleia, discute mediante audiência pública, abre amplo espaço para a sociedade para poder discutir isso, porque, repito, a matéria é de muita importância. A matéria é relevantíssima, a mais importante do ano, que foi votada na Assembleia Legislativa, e não houve uma discussão. Então, quer dizer, a democracia, ela se constrói, ela se elabora, ela se consolida através de inúmeros instrumentos que, no meu entendimento, foram solapados nessa questão do projeto do L-Previdência. Doutor Otoniel Pinheiro, muito obrigado por seus esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Até semana que vem. E, aliás, para não perder a oportunidade, o jogo do Brasil hoje contra Camarões, um jogo que é para cumprir tabela para o Brasil, porque já está classificado, tem importância para Camarões, mas o Brasil já está ali, vai ser, obviamente, dependendo das combinações, primeiro ou segundo do grupo. Um palpite, então, para a gente... Eu espero que o Brasil vença de 2-0, né? Se classifica aí para as oitavas e vamos, se a matemática e as projeções assim permitirem, até mesmo derrotar a Argentina na semifinal. Exatamente, está se projetando esse caminho. Um bom dia para o senhor, até semana que vem. Bom dia, até semana que vem.